E aí, pessoal, boas-vindas a mais essa análise detalhada do nosso material. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa história que parece muito roteiro de cinema, mas é um thriller histórico real e documentado. O cenário é um antigo reino de Judá, e os eventos que vamos desvendar envolvem um período de puro caos político, intrigas palacianas mortais e a quase extinção de uma dinastia inteira. É uma daquelas narrativas que mostram o quão rápido a estabilidade de uma nação pode ir por água abaixo e como a coragem silenciosa de um ou dois indivíduos pode literalmente mudar o curso da história. Tudo isso está lá super detalhado nos textos de 2 Crônicas, do capítulo 21 ao 23, e nos comentários expositivos que lançam uma luz sobre essa época tão sombria. A grande questão que vai guiar nossa conversa de hoje é exatamente esta: como a antiga linhagem real e messiânica de Davi quase foi extinta em questão de dias. Para entender o peso disso, a gente precisa lembrar que existia uma promessa divina de que um descendente de Davi sempre sentaria no trono. Ou seja, a sobrevivência dessa linhagem era a própria esperança de toda uma nação. É por isso que hoje a gente vai pular aquela visão geral dos tópicos e ir direto ao ponto. Os riscos aqui são tão altos e as coisas acontecem tão rápido que vamos seguir essa teia cronológica passo a passo para não estragar o suspense. Parte 1. O banho de sangue e a ruína de Jeorão. Bom, quando o rei Josafá faleceu e deixou o trono para o seu filho Jeorão, o novo rei definitivamente não estava afim de paz. Assim que ele assumiu e se sentiu seguro no poder, a primeira coisa que ele fez foi virar a espada contra a própria família. O texto bíblico é bem claro. Ele assassinou seus 6 irmãos, além de vários líderes de Israel. Foi um massacre totalmente impiedoso que manchou o reinado dele de sangue logo no primeiro dia. Como era de se esperar, isso gerou uma instabilidade absurda no reino. Para colocar em perspectiva, no ano 0, a gente tem a morte do rei Josafá. Apenas 8 anos depois, ocorre a morte de Jeorão, depois um reinado curto e completamente desastroso. Aí, no ano 9, o sucessor dele, Acasias, assume o trono e reina por apenas um aninho antes de ser assassinado também. Pensa bem, em menos de uma década, Judá teve 3 reis diferentes. É um contraste gigantesco com os períodos de paz que eles tinham antes e mostra perfeitamente como a violência lá dentro do palácio acaba fragmentando o país inteiro. E o que a gente descobre é que a raiz desse caos todo foi um verdadeiro efeito dominó. Sabe, o rei Josafá, que era o pai de Jeorão, cometeu um erro político gigantesco lá atrás. Ele fez uma aliança de casamento com a família do rei de Israel, Acabe, e da esposa dele, Jezabel. O Jeorão acabou casando com Atalia, que era dessa dinastia. Os registros apontam que essa aliança sombria trouxe para Judá um nível de maldade e idolatria que eles nunca tinham visto. O Jeorão abandonou os caminhos do Senhor, construiu altares e basicamente forçou o povo de Jerusalém a se desviar, corrompendo a nação de cima a baixo. 2. A carta de condenação de Elias. E olha, quebrar a aliança divina trouxe consequências geopolíticas na hora. Os edomitas, que eram subjugados a eles, se rebelaram e conseguiram a independência. Outra cidade, Libna, fez a mesma coisa. O reino estava literalmente esfarelando pelas beiradas. E foi exatamente no meio dessa confusão toda que chegou uma correspondência, digamos, aterrorizante. O famoso profeta Elias mandou uma carta diretamente para o rei de Judá, com um aviso divino duríssimo sobre as escolhas destrutivas que o Jeorão estava fazendo. A análise do comentário histórico sobre esse momento é super interessante. O texto destaca que a mensagem de Elias foi muito direta, deixando claro que o Jeorão tinha passado do ponto sem volta. O comentário também explica algo importante. Não é que Deus instigue as atrocidades das nações inimigas, mas, por causa das atitudes do Jeorão, a mão protetora simplesmente foi retirada. A punição ia chegar, primeiro para o rei, que liderou toda essa bagunça, e depois para a nação que foi na onda dele. A carta do profeta Elias trazia essa mensagem dramática. Você terá uma terrível enfermidade no ventre, que irá piorar dia após dia, até que saiam os seus intestinos. É, sem dúvida, uma das punições mais gráficas e pesadas que a gente tem registro. A carta dizia que, como ele levou o povo para a idolatria e matou os próprios irmãos, que eram pessoas melhores que ele, a consequência seria brutal. E para ele, a profecia foi física e exata, uma doença incurável. Isso ilustra muito bem a gravidade da situação quando um líder escolhe governar pelo terror. E o pior é que a promessa da carta se cumpriu rapidinho. Inimigos invadiram Judá e o palácio do Jeorão foi totalmente saqueado. Levaram as riquezas, as esposas e todos os filhos dele, sobrando só o mais novo, o Acasias. Logo na sequência, o Jeorão pegou a tal doença profetizada. O texto conta que foram 2 anos de dores horríveis até ele morrer aos 40 anos de idade. E a grande tragédia do legado dele é esta: ele morreu e ninguém ligou.
Não teve luta oficial, não fizeram fogueiras em homenagem a ele, e ele nem sequer foi enterrado nos túmulos oficiais dos reis. 3. A usurpação e o expurgo de Atalia. Daí, o filho que sobrou do Jorão, o Acasias, reinou por um único ano antes de ser morto numa revolta lá em Israel. De repente, Judá estava sem um rei adulto. E a reação da mãe dele, a Atalia, quando recebeu a notícia, é um negócio de deixar qualquer um de queixo caído. Em vez de ficar de luto pela morte do filho, sabe o que a Atalia fez? Ela viu uma oportunidade de ouro. Ela simplesmente ordenou a execução de toda a família real de Judá. Imagina só, ela mandou exterminar os próprios netos, os bebês, as crianças, qualquer um que pudesse reivindicar o trono. Tudo isso para concentrar o poder nas mãos dela e governar sozinha. Foi uma limpeza dinástica feita com a frieza de gelar o sangue. O material de estudo mostra muito bem a magnitude do que estava em jogo ali. Os estudiosos concordam que essa foi a hora mais sombria de toda a dinastia de Davi. A Atalia provavelmente aprendeu esses métodos impiedosos com a mãe dela, a Jezabel. Ao tentar apagar toda a descendência real, ela estava, na prática, ameaçando extinguir para sempre a linhagem prometida de onde o Messias viria. Como o comentário ressalta, o futuro de toda a aliança e a esperança de salvação ficaram literalmente por um fio nas mãos de uma usurpadora gananciosa. 4. Joás, o herdeiro oculto. Mas é sempre na escuridão mais densa que aparece uma fresta de luz, né? No meio daquele caos e sangue todo, uma mulher chamada Josabeate teve uma atitude incrivelmente corajosa. Ela era filha do falecido Jorão, irmã do Acasias e esposa do sacerdote Joiada. No meio da confusão, ela conseguiu furtar um dos bebezinhos do rei, o pequeno Joás. Ela pegou a criança, junto com a alma dele, e escondeu num quarto lá no fundo do templo. 6. Foram 6 longos anos. Imagina viver com essa angústia todo santo dia. O pequeno herdeiro do trono viveu em segredo absoluto dentro da casa de Deus, protegido pelo sacerdote Joiada e pela Jeozabeate. Enquanto isso, do lado de fora, a avó tirana, Atália, governava com mãos de ferro. A tensão devia ser sufocante. Qualquer choro mais alto de criança, qualquer passo em falso, e seria o fim absoluto da dinastia de Davi. 5. O golpe magistral de Joiada. Até que, finalmente, a paciência acabou. No 7º ano, o sacerdote Joiada sentiu que era o momento exato para agir. E é importante notar, ele não estava querendo o trono para ele. Ele queria restaurar o herdeiro legítimo. Ele chamou secretamente os capitães das guardas para o templo e revelou o grande segredo. O filho do rei estava vivo. E foi ali mesmo que eles fecharam uma aliança tática para tomar o país de volta. O jeito que o Joiada montou essa operação militar é genial, principalmente porque ele conseguiu fazer o movimento inicial sem derramar sangue. Ele usou a troca de turno dos guardas no sábado como elemento surpresa. Passo 1. Ele dividiu os levitas em 3 unidades em pontos estratégicos. Passo 2. Para ninguém desconfiar de gente entrando armada no templo, ele abriu o arsenal de lá de dentro e equipou todo mundo com as lanças e escudos lendários do próprio rei Davi. Passo 3. Fez um cordão de isolamento fortíssimo ao redor do menino Joás. Aí trouxeram a criança de 7 anos, colocaram a coroa nele e gritaram: "Viva o rei!" Só que a festa foi grande, teve trombeta, gritaria e o barulho chegou até o palácio. A Atália ouviu aquilo e correu sozinha lá para o templo para ver o que era. E esse é o momento exato em que a casa caiu para ela. Quando ela olhou e viu o reizinho recém-coroado perto da coluna com todo mundo celebrando, a ficha caiu. Ela rasgou as próprias roupas e deu aquele grito clássico de desespero. Traição, traição, mas já era tarde. O Joiada mandou os guardas tirarem ela de dentro do recinto sagrado e ela foi executada lá fora. A tirania acabou ali. 6. Restauração e aliança renovada. Dá para imaginar a onda de alívio que tomou conta de Jerusalém? Imediatamente depois da coroação, o Joiada não se contentou só com a troca de governo. Ele liderou uma reforma espiritual de verdade. Ele fez uma aliança entre o povo, o rei novinho e Deus. O pessoal ficou tão empolgado que marchou até o templo de Baal, que tinha sido construído por causa da influência daquela casa de Acabe, quebrou tudo, destruiu os altares e botou um ponto final naquele ciclo de idolatria, trazendo a identidade da nação de volta. A gente olha para a história e o contraste grita aos olhos. De um lado, a gente tem o Jeorão, um reinado de traição que termina com ele doente, morrendo sem que ninguém desse a mínima, sem honra nenhuma. Do outro lado, o rei Joás. A ascensão dele traz uma explosão de alegria na cidade inteira, renova os valores da nação e traz a paz de volta.
É a prova definitiva de que tentar manter o poder através do terror só leva o país para o buraco, enquanto a integridade é o que realmente traz a estabilidade. A nossa análise histórica também chama muita atenção para a organização dessa volta por cima. O Joiada foi metódico. Ele colocou os sacerdotes e levitas de volta nos postos originais, trouxe de volta os músicos e os cantores, fazendo tudo exatamente do jeitinho que o rei Davi tinha deixado organizado muitas décadas antes. A ordem finalmente venceu o caos. O templo foi limpo, os porteiros voltaram para vigiar as portas e garantir que a corrupção ficasse do lado de fora. Foi o começo de um capítulo brilhante depois da pior escuridão possível. E para fechar o nosso papo de hoje, fica essa pergunta na tela para a gente pensar. Como a coragem de poucos indivíduos preserva a esperança e garante o futuro de uma nação nas horas mais sombrias? Se não fosse a Josabeate escondendo um bebezinho frágil e o Joiada planejando com toda a paciência e coragem um movimento de retomada, a história desse povo teria simplesmente sumido do mapa. A integridade moral e a coragem de fazer o que é certo, mesmo batendo de frente com a pior das tiranias, são coisas que mudam o mundo. A verdadeira esperança, muitas vezes, nasce do silêncio e da ação de poucas pessoas corajosas. A gente espera que essa análise tenha inspirado vocês a pensar nessas lições. Um abraço e até a próxima.